Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e hoje eu vou falar sobre 7 dicas de estudo que foram comprovadas pela ciência. Eu vou pegar o que foi comprovado pela ciência e vou juntar com a minha experiência aqui, tá joia? A primeira, ciclo de estudos com intervalo. Isso já foi testado e comprovado cientificamente que ciclo de estudos com intervalos regulares dá mais resultado do que você estudar várias horas seguidas. E isso eu também comprovei na minha experiência prática. Toda vez que eu tentava estudar várias e várias horas seguidas, o que acontecia? A mente cansava e a capacidade de compreensão ela baixava. Essa é uma dica muito boa e eu também aprovo. Minha experiência deu ok para isso aí, tá joia? Segundo ponto, ter rotina de estudo. Não adianta nada a gente querer estudar em vários horários malucos e doidos. Às vezes estuda à noite, às vezes estuda de manhã e depois estuda de tarde. O ideal é que você tente o máximo possível ter uma rotina. O seu horário de estudo seja o mais irregular possível, o período seja mais ou menos parecido. Isso eu comprovei na prática também. Toda vez que eu tentava estudar de forma desordenada, não sabia o horário que eu ia estudar, isso me prejudicava muito. Isso não quer dizer que você, se não puder estudar em determinado horário ou não conseguir estudar sempre no mesmo horário, não vai estudar, muito pelo contrário. Você vai sim, mas tente ser o mais regular possível. Em suma, crie um hábito, tá joia? Terceiro, flashcards. Flashcards é uma técnica de estudo muito interessante porque tudo que você estuda, você vai fazendo anotações. De quê? Da ideia central. E no verso do flashcard, o que é que você faz? Coloca uma pergunta sobre esse assunto. E aí toda vez que você for revisar, reestudar esse assunto, o que é que você faz? Você vê as perguntas, vê se sabe responder, depois olha a resposta que está no verso. Isso é muito eficiente e eu aprovo que pela minha experiência deu certo. Teste que você vai gostar muito desse tipo de técnica de estudo. Quarto, tudo que você aprender, você precisa ser capaz de explicar isso de forma simples. Tudo que é complexo, se você entender, você tem que ser capaz de explicar de forma simples. Então o assunto pode ser o assunto mais maluco que você estudou, você precisa conseguir ensinar e mostrar isso, explicar isso de forma simples. Por quê? Isso é a prova de que você realmente aprendeu. Toda vez que eu tentei entender um assunto e eu não conseguia explicar esse assunto, eu me embananava para explicar esse assunto, é porque eu não sabia direito. Essa técnica que eu vi aqui também está aprovada, praticamente todas, né? Vamos lá para a próxima. 5. Ensine o que estudou. Se você ensina o que você estudou, a sua capacidade de compreensão, a sua capacidade de absorção, a sua capacidade de formar estruturas neurais sobre aquele assunto aumenta muito, aumenta muito. E com isso você facilita a sua memorização e facilita a compreensão do assunto. Nem sempre eu conseguia explicar o que eu estudava. Isso é uma coisa que eu não consegui experienciar muito, mas todas as vezes que eu expliquei, deu certo. Todas as vezes que eu expliquei, eu sabia mais. Inclusive aqui, tudo que eu explico, a minha capacidade de compreensão sobre o próprio tema aumenta. E minha memorização sobre esses temas também. Então, às vezes alguém me encontra na rua e diz assim, Gerson, aquele assunto lá, aquilo que você falou, e eu consigo explicar novamente sem problema nenhum, porque aquilo foi formando a estrutura e eu fui memorizando. E é assim que funciona. 6. Resolver questões. Isso é uma das coisas que eu mais fazia quando estudava para concurso. Porque resolver questões dá 3 coisas para você. Primeiro, aumenta a sua confiança, porque você começa a entender mais sobre o perfil da banca, começa a entender mais sobre o concurso, começa a entender mais sobre o cargo, começa a entender mais sobre tudo. Segundo, seu desempenho ele começa a aumentar nos exercícios, nas provas, nos concursos, começa realmente a aumentar, porque você está resolvendo muita questão, você está praticando e não está só na teoria. E outra coisa muito interessante é o seguinte, é porque quando você faz exercício, você vê lacunas no seu estudo que você não veria se não tivesse resolvendo exercício. Então é muito comum quem estuda só por livro, só por teoria, na hora que vai fazer a prova se dá mal, por quê? Porque não viu lacunas, não viu estilo, não viu como era a prova e aí se dá mal. E o último é o seguinte, estude no silêncio. Pode parecer controverso, tem gente que estuda com música, tem gente que estuda até tendo barulho e tudo mais, mas eu prefiro estudar no silêncio. E existe um estudo científico que diz que se você estuda no silêncio, a sua capacidade de atenção, concentração e foco, ela é maior. Eu, por experiência, também concordo com isso. Acho que quando você estuda na paz, não tem coisa melhor. Se você gostou desse vídeo, tem mais alguma coisa que você faz que eu não falei aqui, coloque um comentário aqui embaixo para a gente conversar sobre o assunto. E você também pode avançar em técnicas e estratégias para estudo. Tem um link aqui em cima, um link aqui embaixo, você clica, se cadastra, eu envio para você um livro digital gratuito com as principais técnicas que eu utilizei, tá joia? No mais, curta, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.